você então abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. E a palavra de Deus nos diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Acho que nós nunca presenciamos um momento na nossa história onde nós temos necessidade de sabedoria. Nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido no nosso país e também no mundo, e nós vemos que realmente o homem, o ser humano, ele necessita de uma verdadeira sabedoria. Nós testemunhamos o desastre ali nas barragens em Mariana, em Minas Gerais, e ainda nós não sabemos os efeitos dessa contaminação na natureza. É bem provável que o Rio Doce não será mais recuperado, e não é só a cidade de Mariana que foi atingida, mas também outras cidades. Governador Valadares corre um grande risco de não possuir mais água potável. E isso nós vemos que é um efeito da falta de sabedoria na vida de alguns homens que detêm o poder econômico e político. Também nós vimos o que aconteceu nessa última sexta-feira, os ataques terroristas em Paris, na França. E sem dúvida nenhuma, esse foi o pior atentado que a França sofreu nos últimos tempos. Falta de sabedoria. Homens que, abraçando uma ideologia, não possuindo tolerância, dentro da sua arrogância, e em nome da religião, tem cometido toda a sorte de atrocidades. Também nós temos acompanhado o que tem acontecido em nosso país. Os grandes problemas que assolam o Brasil devido à falta de sabedoria dos nossos governantes. E a corrupção, realmente ela se tornou uma epidemia em nosso país. Ela atinge todas as áreas
que nós podemos imaginar. Não somente as estatais, não somente no que diz respeito à economia do nosso país, mas isso afeta diretamente a saúde, a educação, aumentando a desigualdade social e agravando os nossos problemas de falta de emprego, oportunidades e também do aumento da criminalidade. Nós nunca necessitamos tanto de uma verdadeira sabedoria. Antes de nós continuarmos a nossa mensagem, eu quero que você faça o seguinte: você vai se reunir com as pessoas que estão ao seu lado nesse momento, tá? E uma dessas pessoas do seu grupo vai orar por esses 3 motivos. Nesse momento, agora, nós vamos interceder pelos mineiros, nós vamos interceder pelos franceses e nós vamos interceder nesse momento pela nossa nação. Rapidamente, junte-se com umas pessoas, mesmo que você não conheça essa pessoa, peça para uma pessoa se voluntariar e essa pessoa vai fazer uma oração nesse momento, envolvendo esses 3 pedidos de oração, tá bom? Vamos orar por Minas, vamos orar pela França, vamos orar pelo nosso país. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento nós unimos os nossos corações para clamar pela Tua misericórdia sobre o estado de Minas Gerais, aquelas pessoas que perderam seus parentes, aqueles que perderam suas casas, que perderam tudo, pessoas que estão sofrendo nesse momento por causa da ganância de alguns homens. Nós pedimos a Deus que o Senhor derrame da Tua graça sobre todos esses que muitas vezes não têm nem mesmo a água para consumir. Pedimos a Deus que o Senhor ampare todos aqueles que nesse momento estão sofrendo. Deus, pedimos também que o Senhor, de uma maneira milagrosa, impeça que a destruição causada por aqueles minérios sejam irreversíveis. Pedimos a Deus que o Senhor, com a Tua mão de poder, derrame sobre a natureza a Tua misericórdia também. Queremos também, ó Deus, nesse momento, nos lembrar daqueles que foram vítimas desses ataques terroristas, pessoas que estavam ali e que não têm muitas vezes nenhum envolvimento direto com a política internacional e que tiveram seus parentes assassinados, pessoas que estão feridas, pessoas que estão com medo. Pedimos a Deus que o Senhor, que é o Deus da paz, console aqueles corações ali. Pedimos também, ó Deus, pelo nosso país. A todas as semanas nós nos deparamos com notícias ruins, o aumento da criminalidade, homicídios,
furtos. Vemos também o número de desempregados aumentando a cada dia. Vemos as nossas crianças sem perspectiva de uma boa educação. Vemos que a justiça é lenta, que os homens corruptos continuam a usufruir de suas posições e acabam cada vez mais acumulando bens às custas de uma população que passa fome e que padece nos hospitais públicos. Que o Senhor também derrame da tua misericórdia sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, que nós possamos ter um compromisso firme de interceder pelos nossos governantes, pela nossa nação, que a começar em nós possamos ser exemplos de pessoas íntegras, que não alimentam essa cultura de corrupção, que possamos de fato ser sal e luz nesse mundo. Que as pessoas ao nosso redor sejam influenciadas pelas nossas vidas e que nós sejamos pessoas totalmente entregues ao Senhor Jesus. Pedimos agora que o Senhor abençoe o momento que nós vamos estudar a tua palavra, que realmente o Senhor fale com cada um de nós. E nós oramos, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago agora vai falar sobre a sabedoria. E ele vai apresentar dois tipos de sabedoria. Ele vai mostrar uma sabedoria que é terrena, que é mundana, que é natural, que ele até mesmo chama de demoníaca. Em contraste, ele vai nos apresentar aquela sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que procede de Deus. E por isso ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Você se considera sábio? Você se considera uma pessoa inteligente? E é lógico que mesmo que nós não confessemos isso, todos nós nos achamos no fundo, sábios e entendidos. Mas Tiago nos provoca a uma reflexão. Quem entre vocês realmente é sábio? Quem entre vocês realmente tem entendimento? Então, aquele que se acha sábio, aquele que julga ter entendimento, ele deve demonstrar isso através de um bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A sabedoria, ela é totalmente diferente da inteligência. A inteligência, ela tem uma relação com o acúmulo de informações, o nosso conhecimento cognitivo. A inteligência tem muito mais relação com os dados, com a quantidade de dados que nós acumulamos, a quantidade de informação que nós acumulamos durante toda a nossa vida. Mas a sabedoria, ela é totalmente diferente da inteligência, porque a sabedoria é um conhecimento colocado em prática.
E eu sempre gosto de dar esse exemplo para que todos nós entendamos qual é a diferença entre sabedoria e inteligência. E eu já contei algumas vezes para vocês sobre aquele meu amigo que estudou praticamente a vida inteira comigo, pelo menos durante 8 anos antes do ensino médio. E ele era o melhor aluno da classe. Ele era tão bom que ele nem estudava para as provas, mas ele sempre tirava 10, sempre tirava A em todas as provas. E ele era aquele tipo de aluno chato, que recebia a prova, né, e cutucava a gente: e aí, quanto que você tirou? Ele sabia que ninguém tinha tirado mais do que ele, né? Daí você fala, né, humildemente: ó, tirei 5. E você não pergunta, né? Mesmo assim diz: sabe quanto que eu tirei? 10. Todo mundo já teve um colega assim, né? Espero que poucos sejam aqueles que faziam isso, esse tipo de bullying na escola. Mas ele era aquele camarada que fazia isso, né? Quanto que você tirou? Tirei 7, tirei 9. Eu tirei 10. Muito bem, passou um tempo, ele fez o ensino médio e ele passou como um dos primeiros na lista da academia da Polícia Militar do Barro Branco. E para aqueles que sabem, essa é uma academia onde só os melhores realmente são capazes de passar e de ali integrar. E é muito interessante porque ele continuou a tirar boas notas ali na academia. Ele realmente era uma pessoa muito inteligente, mas ele não tinha sabedoria nenhuma. Em um determinado momento, ele tinha que se apresentar, acredito que na segunda-feira, e a sua farda deveria estar impecável, o seu coturno deveria estar totalmente engraxado. E naquele momento, um oficial passou em revista e ele disse: o seu coturno não está limpo. E aquele meu amigo disparou: mas ele está mais limpo que o do Senhor. Conclusão: cadeia. E apesar dele tirar as melhores notas da academia, ele conseguiu o feito. Depois de 2 anos, ele foi expulso da academia. Essa é a grande diferença entre inteligência e sabedoria. Portanto, a sabedoria é muito diferente da inteligência. Também a sabedoria, ela elimina a possibilidade de alguém ser orgulhoso, arrogante. Aquele que é sábio, ele não se inflama por ser sábio, por ter grande conhecimento. Não, a sabedoria, ela exclui a possibilidade da pessoa ser arrogante. Também a sabedoria, ela é totalmente diferente, ela é totalmente contrária ao egoísmo. A pessoa sábia, ela de fato não é egoísta. Ela não é aquela pessoa que só olha para o seu umbigo, para as suas necessidades. A pessoa sábia não busca somente os seus interesses, ela considera o interesse das outras pessoas, ela busca o bem para outras pessoas. Muito diferente do que nós vemos nesses 3 casos que nós ilustramos no início da mensagem. Aqueles homens
gananciosos, que não foram prudentes o suficiente para evitar um desastre ambiental. Aquelas pessoas que, devido ao seu radicalismo, ao seu fanatismo religioso, e querendo impor as suas ideologias, não medem esforços e usam até mesmo da violência para alcançar os seus objetivos. Também é um exemplo que nós vemos na falta de sabedoria dos nossos governantes, que são capazes de roubar uma nação, de prejudicar a população mais carente, os idosos, os enfermos, os marginalizados, a fim de acumular para si mais e mais riquezas. A sabedoria é totalmente diferente da inteligência, é totalmente diferente da arrogância, é totalmente diferente do egoísmo. E é isso que Tiago nos ensina ali no versículo 13. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A pessoa realmente sábia, ela demonstra isso no seu dia a dia, ela demonstra isso diante das outras pessoas. Essa pessoa é uma pessoa que pratica obras, não para o seu engrandecimento, mas com humildade, pois essas obras com humildade é que provém da sabedoria. A sabedoria, ela anda de mãos dadas com a humildade. A sabedoria, ela é demonstrada através de um comportamento diante das outras pessoas. E nós precisamos entender que esse tema da sabedoria não diz respeito somente a essas pessoas, mas esse tema diz respeito a todos nós aqui. E a sabedoria, ela tem que ser manifesta nos nossos relacionamentos, dentro da nossa comunidade de fé local. A pessoa sábia, ela não pensa e diz: eu sou melhor que você. A pessoa realmente sábia não pensa e não diz: olha, eu não preciso de você, é você que precisa de mim. A pessoa realmente sábia não pensa e não diz: eu preciso pensar naquilo que é melhor para a minha vida. Irmãos, diante dessa realidade, é com muita tristeza que eu constato que nós carecemos de pessoas sábias na nossa igreja. Não só na nossa igreja, mas na igreja brasileira. No nosso tipo de evangelicalismo, que infelizmente coloca o ser humano, o eu, como centro, como o fim de todas as coisas, e coloca Deus como sendo aquele que deve servir as suas criaturas. É com muita tristeza que eu vejo que nós carecemos de pessoas que realmente são sábias, que não se amoldam e que não aceitam
esses tipos de declarações, mas infelizmente é isso que tem sido o normal, o vigente na maioria dos cristãos. E é com muita tristeza que eu vejo cristãos que talvez já tenham uma caminhada de 20, 30 anos e que parece que não aprenderam absolutamente nada, ou que aparentemente de uma hora para outra perderam o desejo pela verdadeira sabedoria. Quantos de nós aqui realmente achamos que somos autossuficientes? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso da igreja. E quando a pessoa diz isso, na verdade ela está dando um recado direto para Deus. No fundo ela está dizendo: eu também não preciso de Deus, eu também não preciso do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas realmente dentro das igrejas alimentam esse tipo de mentalidade? Eu não preciso de você, é você que precisa de mim. Que os outros sintam a minha falta, que os outros venham atrás de mim. Quantos cristãos infelizmente abraçaram essa teologia que nasceu no inferno, na qual as pessoas realmente dizem com toda sinceridade, mas totalmente equivocados: olha, eu preciso pensar naquilo que é melhor para a minha vida. Na antiguidade, a sabedoria ela era vista como uma inimiga da humildade. Nos tempos de Jesus, o pensamento grego predominante dizia o seguinte: se você é sábio, você tem que ser orgulhoso, você tem que se elevar sobre as outras pessoas. Infelizmente é assim que o mundo vê a sabedoria. Aqueles verdadeiros sábios são pessoas que não se misturam com as outras, são pessoas que se elevam sobre as outras, são pessoas que se separam dos demais. Mas não é isso que o cristianismo nos ensina, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus e a palavra de Deus nos ensinam que a sabedoria, ela anda junto com a humildade. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Aquele que quer ser servido, que seja o servo de todos. Tiago, então, ele começa a apresentar esses dois tipos de sabedoria. Acompanhe comigo a leitura do versículo 14 ao 15 na sua Bíblia. E Tiago diz o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. E qual é a sabedoria que não procede de Deus? E Tiago, então, ele vai elencar algumas características dessa sabedoria que não é uma sabedoria que vem do alto. E ele diz o seguinte: primeiro, a sabedoria que não procede de Deus, ela é marcada pela inveja amarga. E o que seria essa inveja amarga? Tiago nos explica que essa inveja amarga é o desejo de ter o sucesso do outro, enquanto se alegra com o fracasso
deste outro. Conhece pessoas assim? Talvez você seja assim. Quando a pessoa obtém um sucesso, quando ela consegue adquirir um bem, quando ela faz uma viagem, quando ela recebe uma promoção, quando ela muda de casa, quando ela troca um carro, você fica frustrado. E mais, você diz: por que ele consegue aquelas coisas e eu não? Isso não é justo. Pessoas que agem assim, ao se depararem com um tropeço, com o fracasso do próximo, festejam e se alegram, sentem prazer com o fracasso do próximo. Essa inveja, ela não é só uma inveja, porque Tiago aqui ele qualifica essa inveja, e ele diz que essa inveja é uma inveja amarga, ou seja, ela é obstinada, inflexível, intolerante. Essa é a primeira característica da sabedoria, que não provém de Deus. Mas Tiago ele continua, e ele nos fala o seguinte, que além dessa sabedoria ser marcada por essa inveja amarga, ela também é marcada pela ambição egoísta. É aquela pessoa que diz o seguinte: os meios justificam os fins. Não importa o que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos, para realizar os meus desejos. E esse tipo de ambição egoísta acaba gerando todo tipo de briga, discórdia, divisão, partidarismo, cisma entre as pessoas, porque o que importa é que o meu ponto de vista prevaleça. Tiago diz que essas duas características fazem parte daquela sabedoria que não vem de Deus. Pelo contrário, é aquela sabedoria que é comum, que é característica a esse mundo. No versículo 15, ele diz que esse tipo de sabedoria é terrena, não é celestial. Esse tipo de sabedoria é natural, ou seja, faz parte da natureza humana. E mais, ele diz que esse tipo de sabedoria é uma sabedoria demoníaca, que pertence àqueles que se opõem a Deus. Tiago continua, e ele fala sobre o resultado desse tipo de sabedoria no meio dos relacionamentos. O versículo 16, ele nos diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Primeira consequência desse tipo de pessoa, desse tipo de sabichão, não de sábio, é que onde ela está, ela fomenta confusão. Onde essa pessoa está, existe problema, existe tumulto. A ideia aqui dessa palavra, no grego, é muito semelhante àquilo que nós entendemos como anarquia, ou seja, insurreição, rebeldia, revolta, resistência a
tipo de autoridade. Esse é o primeiro efeito. Mas tem um segundo efeito que Tiago nos apresenta. Diz que esse tipo de sabedoria, esse tipo de pessoa que se torna sendo um sabichão, ele também é fonte de todo tipo de coisas ruins, de todo tipo de coisas que são coisas más e detestáveis, coisas que são corrompidas, coisas que contrariam os valores do reino de Cristo e os valores que incluem o amor de Deus, a sujeição uns aos outros, a humildade e o serviço ao próximo. Esse é o tipo de pessoa que não possui uma sabedoria que provém do alto. Essa pessoa, de fato, não é sábio. Ele é um grande sabichão, porque ele acha que sabe todas as coisas. Ele pensa que conhece tudo. Ele pensa que agindo dessa maneira ele vai alcançar os seus objetivos. Mas é muito fácil nós identificarmos esse tipo de pessoa. É só olharmos para essas categorias: inveja amarga, ambição egoísta. Onde essa pessoa está? Nos seus relacionamentos ele vai fomentar todo tipo de confusão e todo tipo de mal, de males, de coisas ruins, coisas que contradizem o amor e a verdade de Deus. Mas Tiago continua, e ele fala agora sobre a sabedoria que vem do alto, versículos 17 e depois o 18, a palavra de Deus diz assim, acompanhem comigo: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que provém de Deus. Essa é a sabedoria celestial. E ela também possui algumas evidências e características. E a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, esse tipo de sabedoria é pura. Depois ele diz, ela é pacífica. Depois ele vai dizer que ela é amável. Ele vai dizer que ela é compreensiva. Vai dizer que ela é cheia de misericórdia. Vai dizer que ela é cheia de bons frutos. Vai dizer que ela é imparcial. E vai dizer também que ela é sincera. Essas são as qualidades da sabedoria que provém de Deus. Ela é pura, em que sentido? De que ela não é misturada, ela não é contaminada pela filosofia, pelo raciocínio humano. Não, ela não se mistura com a sabedoria humana que impera na grande maioria. Essa sabedoria ela é pacífica. Por quê? Porque ela promove a paz, a harmonia, o entendimento, a conciliação entre as pessoas. Essa sabedoria ela é amável. E nós poderíamos traduzir amável como uma sabedoria que gera bondade, uma sabedoria que é demonstrada na generosidade diante dos outros, no serviço às outras pessoas. Essa sabedoria também ela é compreensiva, ou seja, a pessoa se torna complacente, ela se vê inferior,
as outras pessoas. É aquela sabedoria que faz com que a pessoa se sujeite ao próximo. É aquela sabedoria que busca compreender, tolerar a fraqueza e a diferença que nós temos com as outras pessoas. Essa sabedoria, ela também é marcada pela misericórdia. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria é cheia de misericórdia. Não é apenas que ela possui misericórdia, mas ela é repleta, ela é plena de misericórdia. E a misericórdia é não dar às pessoas o que elas merecem. É você ter compaixão. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Essa sabedoria também é cheia de bons frutos. Ou seja, aquela pessoa sábia vai manifestar de uma maneira visível que ela de fato segue ao Senhor Jesus Cristo. É imparcial. E o que isso significa? E nós já aprendemos, Tiago já tocou nesse assunto. A sabedoria nos faz aceitar os outros, nos colocam numa posição onde nós não fazemos acepção de pessoas, seja pela sua posição social, seja pelos seus bens. Essa sabedoria, ela é acima de tudo sincera, sem hipocrisia, sem falsidade, sem uma segunda intenção por trás. Essas são as características da sabedoria que vem do alto, totalmente diferente da sabedoria terrena. Que tipo de pessoa você é? Uma pessoa sábia ou é um sabichão? Se você quer saber se você é uma pessoa sábia, segundo o céu ou segundo a terra, você deve fazer uma autoavaliação de como é o seu procedimento diante das outras pessoas. Tudo gira em torno de você? Ou tudo gira em torno do próximo? A sabedoria, segundo Deus, ela faz com que nós deixemos de colocar todas as coisas em nossa volta e nos faz, de fato, nos convertermos ao nosso próximo. Isso, de fato, é sabedoria. Isso, de fato, é promover a harmonia na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Pense bem, quantos problemas conjugais poderiam ser resolvidos se nós fôssemos realmente pessoas sábias? Pense bem quantos conflitos nos nossos trabalhos seriam resolvidos e evitados se nós de fato manifestarmos esse tipo de sabedoria. Pense bem quantos problemas familiares poderiam ser resolvidos se de fato nós fôssemos pessoas sábias segundo Deus. Pense bem quantos problemas e dificuldades na igreja poderiam ser resolvidos se nós fôssemos pessoas de fato sábias. Pense
no nosso mundo. E você vai confirmar que se as pessoas fossem sábias, segundo Deus, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Nós não teríamos mais problemas de desigualdade, nós não teríamos problemas com roubos, com ganância, nós não teríamos problemas de pessoas querendo competir umas com as outras, querendo até mesmo passar a perna. Veja quantos dos nossos problemas mundiais poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem mais sábias. Não teríamos mais fome, não teríamos mais guerras e conflitos. Terminando, Tiago diz o seguinte lá no versículo 18: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago termina falando sobre o fruto da justiça. E o que é o fruto da justiça? O fruto da justiça é o produto final, é o resultado final visível de uma vida realmente justa, que busca a justiça de Deus. E essa justiça tem que fazer com que os cristãos sejam pacificadores e vivam em paz. Essa justiça, ela precisa se manifestar em primeiro lugar na comunidade local, na igreja local. De nada adianta nós queremos semear a paz no mundo, se nós não vivemos em paz dentro da igreja. Não adianta nós queremos ganhar o mundo, se nós não somos capazes de ganhar os nossos vizinhos. Como é que nós vamos manifestar um fruto de justiça diante desse mundo, se nós não somos capazes de manifestar esse fruto de justiça em nossos relacionamentos mais próximos, dentro da igreja local? E eu quero terminar dizendo o seguinte, que a igreja é o lugar onde Deus quer forjar essas qualidades e a sabedoria em nossa vida. Uma pessoa que está lidando com a sua ira, uma pessoa que é intolerante, ela ora e pede para Deus ajudá-la nessa questão, mas ela não pode orar dessa maneira: Deus, me dê paciência agora. Como é que Deus vai responder uma oração dessa? Como é que Deus responde a uma pessoa que quer ser mais tolerante? Ele vai colocar inúmeras situações onde ela terá que exercer paciência. É a fila no banco, é a fechada no trânsito, é aquela pessoa irritante que vai tentá-la a extravasar a sua ira. Quando nós queremos de fato manifestar essa sabedoria do alto, Deus nos dá a comunidade local, a igreja local, os irmãos que se reúnem, que convivem juntos. Nessa igreja local, essa pessoa vai ter que exercitar essa sabedoria. Por quê? Ela vai ter que demonstrar que de fato semeia a paz, que é pacificadora. Isso por quê? Porque é na igreja que nós vamos conviver com pessoas diferentes, pessoas que pensam de maneiras diferentes, pessoas que se comportam de maneiras diferentes.
pessoas que até mesmo nos provocam. E Deus usa a comunidade local para que nós nos tornemos pessoas mais humildes e pessoas mais pacificadoras e pacíficas. John Stott disse o seguinte: o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga. Não dá para ser cristão sem ser humilde. Não dá para ser cristão sem abraçar a sabedoria que vem do alto. Que tipo de pessoa é você? Sábio ou um sabichão? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento pedir a Tua ajuda para avaliarmos as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco agora, dizendo qual é a sabedoria que impera em nossas vidas. Se é a sabedoria que vem do alto, ou se é a sabedoria que é desse mundo. Que Deus, para respondermos essa pergunta, nós precisamos procurar em nossas vidas a humildade. Deus, que nós sejamos pessoas que rejeitam a sabedoria desse mundo. Que nós sejamos cristãos que rejeitam esse cristianismo que despreza o próximo. Que sejamos cristãos de fato, que não buscam apenas aquilo que é do seu interesse, mas que possamos olhar para os interesses do Teu reino, para os interesses do nosso próximo. Nos ajuda, Deus, a sermos cristãos humildes, pois essa é a nossa oração, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.